A palavra biodiversidade foi sugerida pelo pesquisador Eduardo Osborne Wilson em 1986, no primeiro Fórum Americano sobre Diversidade Biológica, organizado pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos. A Convenção sobre Diversidade Biológica, que é um tratado da ONU, define diversidade biológica como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. A atividade humana já alterou 75% da superfície terrestre, 83% dos mamíferos selvagens, metade de todas as plantas já foram perdidas e 50% dos recifes de corais do planeta foram destruídos. O ritmo de extinção é centenas de vezes superior à média dos últimos 10 milhões de anos. Nos últimos 50 anos, o ritmo de destruição se acelerou ainda mais. A exploração direta de organismos, poluição, invasão de espécies exóticas, destruição de habitats, entre outros fatores, estão acarretando não só a perda de espécies, mas o aquecimento global e as mudanças climáticas. Nossa sociedade, incluindo nossos sistemas econômicos e financeiros, estão integrados a essa diversidade biológica, de modo que sua prosperidade e resiliência dependem da saúde e da resiliência da própria natureza. Não se sabe ainda a totalidade de espécies existentes no mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora somente cerca de 2 milhões de espécies foram classificadas e conhecidas. Das quase 435 mil espécies de plantas terrestres existentes no mundo, cerca de 36% são classificadas como raras, um grupo que, com as previsões para as mudanças climáticas, corre cada vez mais risco de extinção. O termo hotspot foi criado pelo cientista Norman Myers em 1988 para destacar lugares que precisavam de proteção urgente e caracterizados por níveis elevados de endemismo de plantas e por níveis graves de perda de habitat. Em 1989, o CI adotou os hotspots de Myers como seu projeto institucional. A determinação de um hotspot é uma estratégia de conservação, aonde pode-se direcionar os investimentos e as ações para a redução da taxa de extinção da biodiversidade global. Espécies são distribuídas de forma desigual em todo o mundo, o que significa que o mapeamento dessa variação é essencial ao se lidar com a conservação da biodiversidade. Para se classificar como um hotspot de biodiversidade, uma área deve atender a 2 critérios rigorosos: conter pelo menos 1.500 espécies de plantas vasculares endêmicas, ter perdido pelo menos 70% de sua vegetação primária. E por que plantas vasculares endêmicas? As plantas vasculares formam a matriz que sustentam a vida nos ambientes terrestres. São criadoras de ecossistemas e habitats para outras vidas. Uma planta endêmica é aquela que ocorre em uma área restrita, resultando em uma maior vulnerabilidade da espécie. São considerados hoje 36 hotspots de biodiversidade, 5 na América do Norte e Central, 5 na América do Sul, 1 ao redor do Mediterrâneo, 3 na Ásia Central, 8 na África e 14 no Sudeste da África e Pacífico Sul. Iremos falar nesse vídeo sobre os hotspots da América do Norte e Central. Pode haver variação nos números da tabela, dependendo da atualização de dados e da bibliografia consultada. Chama atenção para a Mesoamérica, com cerca de 24 mil espécies de plantas, e para as ilhas do Caribe, onde mais de 50% das espécies são endêmicas.
O Hotspot, província florística da Califórnia, se localiza ao longo da costa do Pacífico. O clima é caracterizado por verões quentes e secos e invernos frios e úmidos. É onde se encontra a sequoia gigante, um dos maiores organismos do planeta e um dos mais longevos. Existem exemplares com mais de 3.000 anos. É o local de maior reprodução de aves do país. Diversas espécies de grandes mamíferos antes encontrados nesse local estão extintas, incluindo o urso cinzento, que aparece na bandeira da Califórnia. A vasta destruição causada pela agricultura comercial e a expansão de áreas urbanas são as maiores ameaças para a natureza da região. A Califórnia é um dos 4 estados mais ambientalmente degradados do país. Restam apenas cerca de 10% da vegetação original. Remanescentes de florestas de sequoias ocorrem esparsamente. Todas as espécies de carvalhos que ocorrem na Califórnia são endêmicas, com exceção de somente uma espécie. Diversos outros ecossistemas ocorrem, entre eles estépias de artemisia, matagais de pera espinhosa, matagais costeiros de sálvia, florestas de abetos, pântanos salgados e muitos outros. O abeto de Douglas é muito cultivado para a venda como pinheiro de Natal. O Pântano Salgado Costeiro da Califórnia é uma comunidade vegetal de zonas úmidas que ocorre esporadicamente ao longo da costa do Pacífico. As espécies vegetais nesta comunidade são adaptadas às condições salinas e ao baixo teor de oxigênio. Devido às rigorosas condições, a diversidade de espécies é relativamente baixa, mas com várias delas endêmicas. A planície costeira da América do Norte inclui uma pequena parte do norte do México e, a partir daí, se estende ao longo do Golfo do México, subindo pela costa leste dos Estados Unidos. Apesar da região apresentar baixa variedade geográfica e baixa variação de altitude, em comparação com outros hotspots, apresenta níveis consideráveis de biodiversidade e alto grau de endemismo. A planície costeira da América do Norte é uma região de incêndios naturais, com vegetação adaptada ao ciclo do fogo. As planícies apresentam inúmeras espécies herbáceas e arbustivas floridas, muitas delas com valor ornamental, incluindo as espécies de magnólias e o pinus palustres. Taxus floridana é uma conífera arbustiva raramente ultrapassando os 6 metros de altura, espécie endêmica com ocorrência restrita a pequenas áreas ao longo do rio Apalachicola. A espécie está criticamente ameaçada de extinção, entretanto está em área de preservação, o Parque Estadual Torreia. No litoral, a ocorrência de inúmeras áreas alagadas, sendo a mais famosa o Everglades da Flórida, que é uma das maiores áreas úmidas do mundo, com um incrível mosaico de manguezais. Nesse ambiente ocorre a palmeira paurotis, muito utilizada em paisagismo e cobiçada por colecionadores em todo o mundo. Ocorre também a sabal da Flórida, que é a palmeira símbolo do estado. O incrível cipreste do pântano, endêmico da região, se adapta a vários tipos de solo, seja úmido, salgado, seco ou pantanoso. A árvore é símbolo do estado da Louisiana, é bastante utilizado no paisagismo de vias públicas. Devido à elevada umidade no ar, é grande a diversidade de epífitas entre samambaias, orquídeas e bromélias. A maioria das bromélias são do gênero Tillandsia. Em meio às áreas alagadas,
se formam ilhas em áreas ligeiramente mais elevadas. A vegetação nas ilhas tropicais é composta por um misto denso de árvores, com carvalhos, palmeiras reais de Cuba, palmeiras da Serra Afiadas, entre outros, que tornam difícil o acesso. O incrível carvalho Quercus virginiana. O hotspot de florestas de pinheiros e carvalhos de Madreán inclui as principais cadeias montanhosas do México: a Sierra Madre Ocidental, Oriental e do Sul, o Cinturão Vulcânico Transmexicano e a Serra Norte de Oaxaca, bem como ilhas isoladas no topo de montanhas na Baixa Califórnia. Embora a maioria do hotspot esteja localizada no México, algumas áreas dispersas ocorrem no sul dos Estados Unidos, como enclaves de cerca de 40 topos de montanhas no sul do Arizona e Novo México. O México é um importante centro de diversidade, tanto para pinheiros quanto para carvalhos, com 44 das 110 espécies de pinheiros reconhecidas e mais de 135 espécies de carvalho. Dessas espécies de carvalho, mais de 85 são endêmicas do México. 2 espécies endêmicas de carvalho são encontradas apenas na Sierra Madre Ocidental: o ameaçado carvalho mexicano, Quercus carmenensis, e o vulnerável Quercus deliquensis. As florestas da Península da Baixa Califórnia têm uma importante diversidade de pinheiros, incluindo o Pinus lambertiana, que pode crescer até 70 metros de altura. O hotspot Mesoamérica abrange todos os ecossistemas tropicais e subtropicais, do centro do México ao Canal do Panamá. Isso inclui toda a Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica, além de diversas ilhas costeiras oceânicas, tanto no Mar do Caribe quanto no Oceano Pacífico, que são importantes biologicamente devido à presença de espécies endêmicas e como áreas de nidificação de aves marinhas. A exploração do mogno na América Central se iniciou com a chegada dos colonizadores e foi caracterizada por uma exploração intensa e predatória, a qual foi se intensificando durante os séculos XVIII, XIX e XX, o que levou à degradação das florestas, à redução das populações de mogno e ao esgotamento florestal na América Central. A madeira de mogno, altamente valorizada por sua qualidade e beleza, foi utilizada para construção naval, móveis e outros produtos, impulsionando a extração ilegal e desmatamento. O México apresenta mais de 300 espécies de cactos apreciados por colecionadores em todo o mundo. Carnegie gigantea, endêmica do deserto de Sonora, vive cerca de 200 anos e pode atingir 15 metros de altura. O cacto bola é bastante utilizado em paisagismo. A família Orquidácea é uma das mais numerosas entre as angiospermas, e a maioria das espécies ocorre em áreas tropicais. Então, quando falamos sobre florestas tropicais, impossível não falar sobre orquídeas. Algumas espécies se tornaram flores símbolos dos países onde ocorrem. Orquídeas do gênero Drácula, as famosas orquídeas cara de macaco, são nativas da América Central e noroeste da América do Sul, sendo que a maioria das 135 espécies ocorre no Equador e Colômbia, nas florestas úmidas. Estão também presentes no hotspot dos Andes tropicais, que falaremos em um próximo episódio. Como não enfatizar helicônias e bromélias, cuja distribuição geográfica se dá principalmente nas Américas. Bromeliácea ocorre da Flórida ao norte da Argentina, com apenas um representante na África. Heliconiácea ocorre exclusivamente nos neotrópicos,
com apenas 6 espécies nas ilhas do Pacífico Sul. As espécies do Pacífico possuem brácteas e flores verdes, nunca vermelhas, laranjas, amarelas ou róseas. Duas espécies são tão comuns no paisagismo brasileiro que até achamos que são espécies nativas do Brasil. Entretanto, Plumeria rubra, conhecida no Brasil como jasmim-manga, é nativa do México até Colômbia e Venezuela e é considerada a flor nacional da Nicarágua. Yucca gigantea, conhecida como flor de Izote, é a flor nacional de El Salvador, ocorrendo em toda a América Central. O hotspot de biodiversidade das Ilhas do Caribe consiste em 3 grandes grupos de ilhas entre as Américas do Norte e do Sul, as Bahamas, as Pequenas Antilhas e as Grandes Antilhas. Sendo que Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica e Porto Rico representam cerca de 90% do território terrestre do hotspot. As ilhas do Caribe abrigam grande variedade de ecossistemas que vão desde florestas nubladas de montanhas até restingas. As ilhas, separadas por oceanos e distâncias, criaram barreiras que dificultaram a migração de espécies, levando à evolução de formas de vidas exclusivas em cada ilha. O isolamento insular leva a um processo de especiação. Por isso, é tão grande o número de espécies endêmicas, chegando a cerca de 72%. E apesar da pequena área territorial, as ilhas do Caribe abrigam um dos maiores números de espécies globalmente ameaçadas de extinção. Cabe ressaltar que o hotspot é considerado de altíssima importância para a conservação global de anfíbios, devido às altas taxas de especiação e endemismo. Todas as 200 espécies nativas de anfíbios do Caribe são endêmicas, muitas delas de ilhas isoladas. A diversidade botânica do hotspot das ilhas do Caribe é extraordinária. Provavelmente, muitas das espécies existentes nunca foram vistas por nós e provavelmente nunca serão, devido ao caráter exclusivo e isolamento insular das espécies. Cocotrinax é um gênero de palmeira da família Arecácea. Há mais de 50 espécies descritas no gênero, além de muitos sinônimos e subespécies. Em países de língua espanhola, guano é um nome comum aplicado às palmeiras Cocotrinax. As espécies são nativas de todo o Caribe, Bahamas, extremo sul da Flórida e sudeste do México, mas a maioria das espécies é conhecida apenas em Cuba. Cocotrinax barbadensis é uma palmeira de pequeno porte que ocorre nas ilhas Antilhas, Trinidade e Tobago e Venezuela. Emitrinax ekmaniana é uma palmeira endêmica de Cuba. Apenas uma única população de algumas dezenas de indivíduos maduros permanece na natureza. Trinax parviflora é uma palmeira endêmica das Montanhas Azuis da Jamaica, onde ocorre em florestas descidas abertas e rochosas, sazonalmente secas, com altitudes de até 900 metros. Comocladia dodoneia é uma espécie de árvore da família do cajueiro, Anacardiácea. É nativa das ilhas do Caribe. Consolea falcata é uma espécie de cacto sem espinhos endêmica do Haiti. Guaiacum officinale é a flor nacional da Jamaica. Passiflora cubensis é endêmica de Cuba. Chama atenção para o gênero Zamia, pertencente à família Zamiácea da ordem Cicadalis, nativo das Américas, apresenta distribuição natural nos estados da Geórgia e Flórida, nas ilhas do Caribe e América Central até Bolívia. O gênero possui 60 espécies, muitas das quais bastante cultivadas e utilizadas no paisagismo. Esse foi o primeiro episódio do canal Paisagens Botânicas.
E além de termos falado dos hotspots de biodiversidade da América do Norte e Central, exemplificamos algumas espécies vegetais existentes em suas áreas de origem. Até o próximo!